O Saúde e Educação está no ar e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, a judicialização na saúde. Entenda quais são os impactos que os processos têm gerado no fornecimento de saúde, tanto no público quanto no privado. Eu sou Mayara Singh e esse é o Saúde e Educação. Boa noite, e o assunto de hoje é a judicialização na saúde. E para conversar aqui comigo, eu estou com o Dr. Vitor dos Santos, secretário de Saúde de Limeira, e o Dr. William Najib, advogado especialista em Direito Médico. Boa noite, doutores, sejam bem-vindos. Boa noite. E vamos começar, Dr. William, explicando o que significa a judicialização na saúde hoje. Em linhas gerais, todas as questões que envolvem essa inter-relação do paciente com o médico, paciente com a operadora, paciente com o poder público, tudo aquilo que não se resolve de uma maneira amigável administrativamente, você bate na porta do judiciário e vai postular. Você vai postular uma medicação, um tratamento médico, uma cobertura, um tipo de internação e você vai discutir. Houve uma negativa na minha operadora, o poder público, que deveria me garantir um atendimento, um medicamento, não é capaz de fornecê-lo e, portanto, eu preciso de uma tutela judicial. Porque eu quero fazer valer o princípio da dignidade da pessoa humana, um princípio constitucional. Saúde é direito e garantia a todos, também está na Constituição. Quando eu não materializo isso, eu bato na porta do judiciário e levo a minha demanda. Então, por que se aumenta esse nível de intensidade da judicialização? Porque as pessoas não estão conseguindo resolver naturalmente essas suas demandas. E, Dr. Vitor, qual é o impacto da judicialização na saúde pública? Então, o ano passado, em Limeira, só para usar uma referência, nós tínhamos orçado, no orçamento do município, cerca de 7 milhões de reais. Ao final do ano, em dezembro, esse valor chegou a quase 12 milhões, 11 milhões e meio. Ou seja, houve um aumento muito grande de judicialização e, como disse o doutor, essa judicialização decorre fundamentalmente pela não resposta do poder público àquelas demandas que fazem parte da política pública e dos direitos constitucionais que ele deveria ter. Esse impacto foi muito grande, fez com que nós fôssemos à mídia justificar, porque isso impactou o orçamento, nós deixamos de comprar medicamentos usuais e aí isso acabou gerando uma percepção de perda de valor. Eu coloquei isso na mídia e a juíza, doutora Sabrina, que é a juíza da Vara da Fazenda, nos convocou para uma reunião e abriu uma perspectiva de que a gente pudesse achar uma solução administrativa para solucionar ou minorar o impacto desse problema. Esse tipo de atitude é comum, doutor Najib, a juíza ter essa percepção e fazer esse trabalho conjunto? Olha, é fantástico. É verdadeiramente o papel também do judiciário, de mitigar, diminuir conflitos. É papel do advogado também, como interlocutor, né, nesses embates. Por que é inteligente esse comportamento? Porque a juíza é quem vai decidir. Se ela conseguir trazer uma quantidade importante de informações, de médicos, de farmacêuticos, de técnicos, enfim, para que ela possa decidir de uma maneira que não cause um prejuízo, porque muitas vezes a pessoa vai buscar alguma coisa que não lhe é garantida. E quando uma decisão que nos parece injusta concede, ou a conta vai para o contribuinte, se tratando de serviço público, ou para uma operadora de plano de saúde, uma cooperativa ou uma operadora convencional. Quando alguém está pagando essa conta indevidamente, nos preocupa. E toda vez que o Poder Judiciário, uma juíza, compra essa ideia de que para que ela possa efetivamente dar uma canetada, uma sentença justa, ela se valha dessas informações, do diálogo com o poder público, de quem realmente está ali fazendo a cirurgia, quem está coordenando as equipes médicas, quem está administrando os recursos públicos, a gente só pode louvar e aplaudir e incentivar que isso aconteça. Em Rio Claro tentamos, certa vez, criar um núcleo também para cuidar dessas questões da saúde suplementar. Não tivemos sucesso, mas outras experiências têm dado certo em vários lugares, também em Rio Claro, diminuindo esses impactos da judicialização na saúde. E agora, para vocês dois aí discutirem pelo ponto de vista do advogado e do médico. Quando o médico prescreve um medicamento, ele está no exercício da profissão dele, ele determina que o paciente precisa de determinado medicamento. E aí, o médico do SUS que dá um medicamento que não existe cobertura no SUS, ele está certo ou errado?
Então, eu vou falar como um médico de 44 anos de formado, alguém que tem uma experiência de mais de 30 anos na gestão, primeiro na gestão privada, através da Unimed, dentro de empresas de saúde e mais recentemente na área pública, né? A minha percepção é que o médico, ele tenha, em função das questões do Código de Ética, uma certa prioridade em colocar suas posições técnicas, mas não é uma verdade absoluta. Isso, inclusive, acabamos de chegar de um congresso em Vitória, que recebeu 1.700 participantes, entre juízes, desembargadores, médicos, e uma discussão que foi colocada lá é o seguinte: a opinião do médico ela não é uma carta de direitos que o juiz tem que eventualmente conceder. Existe uma coisa chamada medicina baseada em evidências, onde a gente pode, através dessa estrutura, questionar, às vezes, alguns comportamentos médicos em relação às indicações. Então, no caso específico lá de Limeira, o que nós buscamos, através dessa aproximação com o Poder Judiciário, buscando esse diálogo que o doutor comentou aqui, nós temos responsabilidades, eu como gestor público tenho que atender a população dentro da questão orçamentária e das políticas públicas, e a juíza de garantir os direitos constitucionais. Criamos um espaço de negociação, onde eu estou assumindo a responsabilidade de, naquilo que me cabe enquanto gestor público, procurar atender as demandas, né? Acabar com as filas, não demorar as cirurgias, fornecer aquilo que eventualmente tenha necessidade para aquele caso, mas em alguns momentos questionar a própria conduta médica, se ela eventualmente extrapolar aquilo que tecnicamente não é considerado uma atitude de evidência médica, né? Esse foi o posicionamento que a gente tem tomado lá. Respeitadas as questões éticas, nós temos a percepção de que a receita médica ela não é um crédito que a justiça tem que atender em todos os casos. É possível questionar isso a partir da medicina de evidência e a partir de outras opiniões científicas em relação a cada caso, né? Nós vamos para a perguntinha da rua e nós já voltamos com a opinião do Dr. Najib. Quando eu preciso fazer uma cirurgia e ela não está disponível pelo SUS, quanto tempo eles têm para me dar uma resposta e, se necessário, eu posso entrar com um processo na justiça? Então vamos lá, a gente vai começar pelo fim. Pode entrar com processo na justiça, doutor? Sim, toda vez que eu não consigo o atendimento no âmbito do poder público, eu posso bater nas portas do judiciário, porque é um direito fundamental. E se eu tiver uma vinculação com algum plano de saúde e me for negado injustamente, também posso. E aí você vai ter a resposta. Agora, a questão do tempo e do prazo, a gente tem 1000 variáveis, porque o que acontece, às vezes a disponibilidade do sistema hospitalar para recepcionar mais um paciente, o médico e as condições do paciente, porque muitas vezes a gente enfrenta uma situação em que o paciente busca e às vezes o médico até concede, a gente vai verificar que as condições não são adequadas para uma cirurgia em caráter de urgência ou de emergência. E aí é necessário rever isso. Mas como bem colocado pelo Dr. Vitor, a gente tem que analisar caso a caso. O médico receitou, será que aquilo é uma verdade absoluta? O judiciário tem que acolher aquilo sem questionamentos? A ideia da juíza vai justamente nesse sentido, de verificar se aquilo que vem está baseado em evidências médicas, se há alternativas, uma questão que nós discutíamos aqui antes. Muitas vezes o poder público fez licitação para economizar recursos para o seu município, para os cofres municipais, tem uma série de medicamentos que podem servir àquela determinada prescrição. Mas o médico particular ou o médico prescreveu para aquela paciente determinada figura de medicamento que não é aquela que se tem. Mas e se for um genérico? Será que é possível ministrar aquela medicação em economia para os cofres do município? A eficácia, a eficiência da medicação será a mesma? Quem nos pode garantir isso? As evidências médicas e talvez a opinião de quem seja ligado à área de medicamentos. Acho que isso dá a sustentação para que a juíza possa conceder. Na questão do tempo, para uma cirurgia eu penso da mesma maneira. É necessário que o juiz, ao determinar que o poder público, que o SUS faça aquela cirurgia, ele tem que consultar o secretário de saúde local. Existe vaga? Existe esse tratamento? Aqui nós temos condições de atender, sob pena de colocar em risco até a integridade do paciente. São essas variáveis que a gente tem que levar em conta. E o Saúde e Educação vai para um rápido intervalo, nós voltamos já. O Saúde e Educação está de volta e hoje nós estamos falando sobre a judicialização na saúde. E aqui comigo está o Dr. Vitor dos Santos, secretário de Saúde de Limeira, e o Dr. William Najib, advogado especialista em direito médico.
Nós estávamos falando no bloco anterior a questão de tempo para fazer uma cirurgia que foi indicada, o direito a buscar na justiça que essa cirurgia aconteça, mas foram elencados aqui alguns pontos importantes. Doutor, no município nós temos a auditoria também, né? Que vai ver se aquela indicação ela deve acontecer mesmo, o tempo para aquilo. Explica um pouquinho para as pessoas que estão em casa, para que elas possam entender o fluxo do SUS. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é se essa cirurgia ela é uma cirurgia eletiva ou é uma cirurgia de urgência ou de emergência. Tudo que for emergência oferece um risco imediato à vida. Então, ela muitas vezes não precisa do trâmite normal, né? O paciente é acolhido, às vezes, pelo pronto-socorro do hospital, é levado à sala de cirurgia, e isso é uma situação que não existe um tempo. O tempo é determinado pelo risco de vida da pessoa. E existe a cirurgia eletiva, que é aquela que você programa, faz os exames pré-operatórios e dentro da rotina você procura encaixar aquele procedimento. O que não é admissível é que essa fila de espera ou esse tempo para esperar para a cirurgia seja uma coisa absurda, né? No caso específico de Limeira, quando nós chegamos há um ano atrás na secretaria, nós tínhamos cirurgias esperando há mais de 3 anos. Uma cirurgia de catarata, por exemplo, uma pessoa que tem 60, 70, 80 anos, espera 3 anos para fazer uma cirurgia de catarata, não se justifica. E basicamente o que acontece é uma relação, e aí é a parte administrativa que nos cabe, entre a demanda que a sociedade tem daquele procedimento e a oferta que a Secretaria de Saúde disponibiliza. Aí é onde entra o trabalho do gestor, né? Quais são as possibilidades de ofertar esse procedimento médico, esse medicamento, essa cirurgia, essa consulta dentro da realidade contratualizada pela Prefeitura no município. E cabe ao gestor, se ele não tem a capacidade de atender aquelas demandas dentro do próprio município, buscar as alternativas fora das fronteiras do município. Outra coisa relevante colocar para o público entender é que o custeio da saúde ele é tripartite, ele envolve os 3 entes federativos, envolve o município, envolve o Estado e envolve o governo federal. Tudo aquilo que é de atenção básica é responsabilidade do município. Tudo aquilo que é de uma complexidade maior, o custeio dessa atividade é feito pelo Estado e pelo governo federal. Porém, como eu costumo dizer em Limeira, ninguém mora no Brasil enquanto país. Ninguém mora no Estado enquanto São Paulo. As pessoas moram no município. E a partir do momento que a gente assume a responsabilidade de ser o secretário de saúde do município, a responsabilidade daquele paciente é minha, independente se o custeio é federal, é estadual ou é municipal. E aí me cabe atender a demanda e depois buscar de que forma a gente vai custear esse procedimento. Nós temos uma responsabilidade, me dê uma oportunidade de ter um espaço administrativo entre a demanda e a liminar para que eu possa resolver administrativamente o problema. Isso tem sido muito efetivo, só para ter uma noção de número, de 383 demandas que em 4 meses surgiu dentro da Justiça, nós só deixamos ir para a judicialização 68. Todo o resto nós resolvemos administrativamente. Interessante, né? Porque os advogados, eles acionam, podendo acionar município, Estado e União, eles desistem da União do Estado e vão no município. Sim. Porque o impacto é imediato. O juiz já concede, já manda intimar o secretário. No Estado você tem uma demanda que vai te proporcionar uma discussão de competência, é um procurador que vai oficiar. Na União, então, tem que ter Justiça Federal. Então os advogados são doutrinados para isso. Vamos onde tem mais fácil, que é o município. Então você tem uma carga de demanda contra o município intensa. E é bem o que o Dr. Vitor colocou. Depois eu vejo, se me volto contra o Estado, eu vou verificar de quem que é aquela competência financeira, depois eu vou. Mas o primeiro impacto é do município. Um orçamento de 7 chegou em 12, é óbvio que isso é resultante da sinistralidade e da busca do judiciário. Então você, 4, 5 milhões que o gestor, o prefeito, não conta no seu orçamento, vai sacrificar de algum lugar. Exatamente. Então é muito complicado. Né? Então é louvável, mais uma vez, essa interlocução entre o paciente, a necessidade e a possibilidade que é o gestor público numa maneira de encontrar, diminuir, porque o processo é caro, o processo no Brasil é caro, você custeia as custas judiciais, as perícias, os advogados, se você consegue afastar esse custo, obviamente no cofre, na conta final do município vai haver uma economia. E agora nós vamos para a rua saber o que o pessoal quer saber sobre a judicialização na saúde. Quando o plano não cobre uma cirurgia porque não consta no contrato, eu posso procurar a justiça? Boa pergunta, doutor William.
E aí? Essa discussão de contrato, ela tem um leque de abrangência extremamente amplo. Você tem um contrato mais antigo, que tem algumas regras, você fica com aquele contrato antigo, fica assistindo aquela situação, e aí você precisa de uma cirurgia, de uma intervenção que só consta nos contratos novos. Se você analisar friamente, o contrato não me garante, então eu vou lá, negocio com o meu plano, parcelo e pago, como se particular fosse. Mas se eu bato na porta do judiciário, tem juiz que entende, eu não vou discutir cláusula contratual. É a dignidade da pessoa humana, é o direito do paciente, eu concedo. Então essas são as discussões, uma das discussões que mais a gente enfrenta. Por isso que é importante, quando fechar um contrato, especialmente os contratos coletivos, verificar lá com o pessoal de RH o que vocês estão me dando. É importante, a gente tem alguma opção, eu preciso saber, porque se eu tiver uma cirurgia, quais são as carências, para eu não ter que criar um embate, porque você pode envolver inclusive o seu empregador, que é a empresa que mantém o contrato. Boa parte dos contratos das operadoras hoje são em plano coletivo. Então a gente tem essa demanda, esse é um dos tipos de demanda que o advogado que atua na área tem, especialmente defendendo as operadoras, os planos de saúde. Mas pode realmente bater nas portas do judiciário, depende caso a caso, às vezes é uma interpretação que deve ser feita numa cláusula não bem redigida, e aí você vai ter todo o leque de possibilidades, ser exitoso ou não na ação judicial. Como o plano de saúde é uma questão polêmica, nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. O Saúde e Educação está de volta e falando em plano de saúde, doutor, o plano de saúde não cobre meu procedimento. Eu posso recorrer ao SUS? Então, isso é o que acontece usualmente, né? A Constituição de 88 abriu para a iniciativa privada a participação das questões da saúde. E ela entra no Sistema Único de Saúde de forma suplementar, não é substitutiva, mas é suplementar. O que ocorre muitas vezes é que se o contratado pelo cliente ou pela empresa que contrata por ele, não cobre determinados procedimentos, há uma tendência de que esse paciente busque o setor público. A questão é, existe uma determinação da ANS que é o ressarcimento ao SUS. Quando um cliente de um plano utiliza a estrutura pública para fazer frente a uma demanda que eventualmente o contrato não cobre, normalmente a prefeitura, o Estado, o governo federal pode buscar esse ressarcimento. Isso é uma tese jurídica que tem complicadores, porque o fato da pessoa ter um plano de saúde não tira dele o direito ao SUS. Isso é uma tese que se discute bastante, né? Ele tem um plano da empresa tal, mas ele não perde o direito ao SUS. O que a gente reprova é que muitas vezes o fato de que, para reduzir seus custos, às vezes a operadora de saúde manda para o SUS procedimentos que eventualmente era de sua obrigação fazer. Nesses casos em Limeira, nós estamos fazendo alguns levantamentos e naquilo que tiver embasamento jurídico, a prefeitura pode fazer uma ação regressiva contra o plano de saúde para se ressarcir desse custeio, especialmente quando esse custeio foi feito pelo caixa da prefeitura. Se o recurso é do governo federal, cabe ao governo federal o ressarcimento ao SUS. Se o custo vem do caixão da prefeitura, a nossa discussão em tese lá é de que a prefeitura pode fazer uma ação regressiva contra o plano de saúde. O que a gente procura entender é essa maneira. Ele tem o direito ao plano. Se o plano não cobre, não está dentro do contrato, o SUS existe para fazer esse atendimento. Não pode o paciente, pelo fato de ter plano de saúde, não poder usar um direito constitucional que ele tem de a utilização da saúde pública. Esses planos populares têm se tornado cada vez mais comuns, não é, doutor? E muitos deles não têm uma cobertura tão extensiva assim. Quais são os cuidados que a população tem na hora de adquirir um plano? Olha, a gente tem visto, agora tem verdadeiras clínicas em todas as cidades que fazem aquele atendimento, os exames e alguns procedimentos. A gente não sabe muito como é que vai ser a reação até do Conselho Federal de Medicina em relação a isso, ao próprio CREMESP, mas é óbvio que a gente recomenda uma boa leitura e uma boa pesquisa a respeito do que está sendo colocado. Mas como tem muita coisa nova, eu não tenho condições de orientar o que fazer a não ser pesquisar. Hoje você entra na internet e você vê reclamações e verificar se há algum fundamento nisso ou não, consultar outras pessoas que já contrataram, e o risco existe até numa contratação de um plano de operadoras mais tradicionais. Você sempre vai ter, e todo tipo de risco. Às vezes o médico que está naquela operadora pode trazer algum problema, às vezes a forma de interpretar, a forma de conduzir os requerimentos
na forma administrativa daquela operadora traz algumas demoras, algumas complicações, mas não existe uma cartilha. Qual cartilha para aquele que está procurando um plano de saúde para si ou para a sua família? Tem que pesquisar, tem que ver, tem que acompanhar, mas sempre sabendo que nos embates entre poder público e usuário, entre as operadoras e os consumidores, que são considerados hipossuficientes, a tendência sempre é de jogar a responsabilidade de fazer a prova tanto para o poder público quanto para as operadoras, no sentido de que a vítima, via de regra, é o usuário, é o consumidor, é o cidadão que deve ter a cobertura, porque é um direito fundamental ao direito à saúde. E é importante também consultar o site da ANS, né? Sim, lá ela coloca todos orientações, os planos que estão regulamentados, que estão pela Agência Nacional e tudo mais. de Saúde. Exatamente, não exatamente. É mesmo? E, doutor Vitor, então para quem está em casa entender, o SUS ele tem um regramento e a gente tem que respeitar esse regramento. Às vezes a população acaba extrapolando o respeito ao regramento e buscando na justiça um direito que vai ser atendido, porém existe um processo. Fala um pouquinho sobre isso. Então, existe uma questão que a gente tem discutido nesses ambientes médicos jurídicos, que é o seguinte: a Constituição brasileira ela fala: saúde é um direito de todos, obrigação do Estado, vírgula. E aí tem uma vírgula, e as pessoas param aí. Depois dessa vírgula tem, segundo as políticas públicas aprovadas pelos órgãos e tal. Então, cabe ao gestor atender às políticas públicas que foram definidas pelo Conselho Municipal de Saúde, pelas estruturas governamentais. Não é simplesmente dar tudo para todo mundo todo o tempo, porque isso é impossível, o recurso ele é limitado. A prefeitura ela tem um orçamento que é aprovado de um ano para outro, onde constam lá várias linhas de investimento, de custeio, e pela lei de responsabilidade fiscal, o gestor não pode ultrapassar esse orçamento que está lá. O que ocorre é que se essa demanda extrapola de forma exagerada aquilo que seria a responsabilidade do poder público aplicar, ele vai ter que tirar recurso de um lado. Então vou dar o exemplo de Limeira ano passado. Ano passado nós tivemos um impacto de 5 milhões na judicialização. E olha que interessante. Nós investimos cerca de 12 milhões para 100 mil munícipes que usam a estrutura pública, seja em medicamento, insumo, cirurgia, etc. E nós gastamos quase 12 milhões para 2.300 pessoas que judicializaram creme para o olho, fralda Pamper, medicamentos de alto custo que eventualmente são do Estado, né? Por isso a nossa iniciativa de buscar a justiça para criar esse espaço intermediário de forma que a gente administra isso para evitar a judicialização. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Nós tínhamos um senhor de 92 anos com uma porfiria, uma doença sanguínea, que precisa usar um medicamento que custa R$5.000 cada caixa. Essa caixinha, são 2 no mês, são R$10.000, estava impossível para ele pagar. Porém, esse é um remédio que o Estado fornece. Ocorre que o Estado estava com dificuldades, estava demorando para entregar em Limeira. O que nós fizemos? Através do nosso funcionário responsável pela farmácia da Unimed, entramos em contato com algumas cidades do entorno e conseguimos, para o mesmo dia, emprestar um medicamento de uma cidade próxima. E aí nós conseguimos, de Bauru, 6 caixas para os próximos 3 meses, até que o Estado possa mandar aquela cota que nos compete. Então, é uma ação simples, administrativa, que chegou na nossa mão. Rapidamente nós buscamos uma solução administrativa para resolver, e o senhor hoje está tomando o seu remédio de forma adequada. Eu poderia simplesmente dizer o seguinte: não, esse remédio é do Estado, o senhor busque lá a farmácia do Estado, o Estado vai dar. Não, o problema não é do Estado, o problema é nosso. Então vamos achar um caminho que a gente possa solucionar. Agora, o que a juíza tem percebido é que grande parte dessa judicialização ela não respeita a uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz, primeiro, todo remédio para ser prescrito e para ser dispensado, seja na iniciativa pública ou privada, ele tem que ter registro na Anvisa. Então, medicamentos que não têm registro na Anvisa, vamos usar aqui a experiência daquele medicamento contra o câncer que tinha aqui em São Carlos, que não tinha efeito nenhum, era judicializado, a gente era obrigado a bancar um remédio que não tinha efeito prático nenhum. Vou dar mais um outro exemplo. Nós temos agora um acordo do ministro da Saúde com a indústria que fornece medicamento Spinraza, que é um remédio caro para doença degenerativa. Ele foi muito claro: olha, eu pago o remédio, desde que o paciente tenha um efeito que é preconizado atendido. Se não tiver, eu não pago a medicação que você usou. Então, a segunda coisa,
a pessoa tem que demonstrar perante ao juízo a hipossuficiência financeira. Ela tem que provar que ela não tem condição de comprar aquele medicamento. Recentemente, nós defendemos uma causa lá onde a pessoa tinha recursos para fazer, através do Facebook, através da internet, nós conseguimos identificar isso e ganhamos a causa, porque a pessoa podia custear aquilo. Ia buscar a medicação de carro importado, né? A terceira questão que é importante, o médico que prescritor, ele tem que justificar por que ele está usando aquele remédio e que não está usando um remédio que está sendo disponibilizado pela cesta básica do SUS. Ele tem que comprovar que aquele remédio que ele faz é melhor do que aquele outro que está lá. Então ele tem que fazer um relatório, isso é uma decisão da súmula do Superior Tribunal de Justiça que a juíza hoje exige, né? E se não o fizer, ele pode responder juridicamente, doutor? Aí numa situação como essa, está bem explicado aí pelo doutor Vitor, é uma situação que a gente vivencia muito. Você tem uma ordem judicial para comprar aquele medicamento e você não tem a fundamentação. Aí você vai contestar a ação, mas aí você já comprou a toque de caixa, sob pena de multa diária. E aí depois, de repente, você percebe, faz a prova e o juiz se convence realmente não era o caso. Já deferiu e você não tem como ser ressarcido porque a família ou o paciente não tem condições. Então também é um problema que a gente vivencia bastante. Mas essa fórmula encontrada para municiar o juiz com essas informações sobre a eficácia e eficiência e se há a possibilidade de utilização de algum genérico, isso é muito importante porque a decisão é mais justa. Justa sob o ponto de vista coletivo. O tema é amplo, gera polêmica e daria mais um ótimo programa, mas o nosso tempo já encerrou. Eu agradeço a presença de vocês, foi uma honra tê-los aqui comigo. E o Saúde e Educação de hoje fica por aqui. Até a próxima quinta-feira.